Olá mais uma vez, pessoal. Nós vamos dar início agora à aula sobre o sistema de jogo 5.1. Como vocês já puderam ver antes, o sexto ano na escola inicia os seus jogos no sistema de jogo 6.0, que é onde todos os jogadores que chegam na posição número 3 levantam. Então, por que 6.0? Porque não tem um levantador específico. Todos levantam. Depois passamos para o 4.2, simples, que a maioria dos times da escola competem nessa maneira, no 4.2, onde... Por que é 4.2? Porque temos 2 levantadores e 4 atacantes. E o 5.1, que é a formação mais adiantada de jogo, é o que nós veremos agora. Os times masculinos, alguns times masculinos da escola, do 8º e 9º ano, já conseguiram jogar nessa formação. Nosso feminino ainda não. Nós precisamos de ter muitos atacantes fortes para que tenhamos um 5.1 formado e também um levantador muito habilidoso, muito inteligente, para que a gente consiga jogar o 5.1. Então, como podemos ver aqui, a armação inicial, que é a ordem de rodízio número 1, para a alegria de vocês que conseguirem jogar nessa formação, vocês vão estar jogando da mesma maneira, a mesma maneira que todos os times no mundo jogam. Todas as seleções, todas as equipes, todos os times que jogam 5.1 jogam dessa maneira. Vocês vão começar até a poder observar uma seleção brasileira, por exemplo, jogando um mundial, jogando um campeonato olímpico, da mesma maneira que vocês vão estar jogando aqui, tá? Então, para vocês do oitavo, mesmo para vocês do 8º e 9º ano, as variações aqui são grandes. Eu acredito que vocês vão ter muitas dúvidas. E o que sobrar de dúvida depois dessa aula aqui de vídeo, vocês podem tirar comigo nas aulas presenciais. Como nós começamos o jogo, então, na formação de recepção do 5.1. O levantador começa na 1, né? No lugar do que seria o outro levantador no 4.2 simples, nós teremos um jogador que chamamos de oposto. Por que ele é oposto? Porque ele é o oposto ao levantador. Ele é o diagonal do levantador. Os outros são normais como o 4.2. Jogador de meio da rede, jogador de meio no fundo, ponteiro da rede, ponteiro no fundo. Normalmente, no 5.1, só quem participa da recepção são os ponteiros e o líbero, que entra no lugar do jogador de meio no fundo normalmente. Muitas coisas aqui não são regras, são opções táticas. Não é proibido que o jogador de meio no jogo fique na quadra e o líbero, por exemplo, entre no lugar de um dos ponteiros. Tudo que eu falar mais com vocês aqui na aula, tudo que eu mostrar mais, são as coisas mais convencionais, são as coisas mais comuns que todos se utilizam mais. Outra situação, como eu acabei de falar, é do oposto. Normalmente o oposto não participa da recepção. Certamente numa seleção brasileira adulta ou numa seleção mundial qualquer, num time adulto, o oposto não participa da recepção. Mas nos nossos times da escola, a gente costuma puxar esse oposto aqui mais para trás um pouco, para a gente passar num semicírculo. É muito comum na escola a gente jogar assim. Aqui, essa formação, nós podemos ter os ponteiros, o líbero, os ponteiros e o líbero na recepção. Então, o que acontece com o início do jogo com o saque do adversário? Como tem a setinha aqui, o levantador vai infiltrar, né, chama infiltração, a hora que o levantador vem para a rede, e ele vai para aquela posição tradicional ali, que não é exatamente no meio da quadra, é uma posição entre a posição 2 e 3. Essa posição aqui, onde o levantador vai sempre se posicionar aqui, para quê? Para ele levantar para o meio, no meio, levantar para o ponteiro na saída e levantar para o oposto lá na entrada. Tá? Então essa formação aqui, se o oposto sair do passe, vier mais para frente, esse ponteiro vai chegar mais para cá, o líbero mais para o meio e o ponteiro 1 vai ficar aqui. O levantador nesse caso
ele tem que ficar sempre atrás desse ponteiro, né? O levantador ele não pode, ele está na posição 1, ele não pode passar do jogador de meio para lá, que está na 6, e não pode ficar na frente do jogador que está na posição 2, que é o ponteiro. Então, ou o oposto participaria dessa recepção aqui, formando a meia-lua, ou os ponteiros e o líbero formariam uma linha aqui para a recepção. O time rodando. O levantador está na 1, ele vai para 3. Aqui a gente começa a falar mais das posições, das situações de mesma linha, de quais os jogadores que as posições não podem passar ou para frente ou para a lateral um do outro. O que acontece aqui nessa posição, já estamos na ordem de rodízio número 2. O oposto está na posição 3, que é a posição da rede, e o levantador está na posição número 6. Tá? Então, bem devagar aqui para vocês entenderem. O jogador da posição 6, ele não pode passar para o lado de cá do jogador da 1. O jogador da posição 1 é o ponteiro. Ele não pode passar do ponteiro para cá e ele não pode passar do jogador da posição 5 para lá. Então, o levantador, no caso, ele tem que ficar entre os dois jogadores aqui, ó, que são a posição 5 e a posição 1. Ele está na 6. Tá? Esse ponteiro aqui eu coloquei bem para trás porque ele vai participar da recepção. Isso aqui é a formação de recepção, é o rodízio 2 de recepção, mas esse ponteiro está na posição 4, que é a entrada de rede. Ele não faz referência nenhuma com o levantador nessa hora, porque o levantador está na 6. Então toda vez que o levantador for lá para frente, o que ele não pode fazer? Ele não pode ficar na mesma linha do oposto, ele tem que ficar atrás do oposto, não pode passar para cá da posição 5 e não pode passar para este lado direito da posição 1. Tem que ficar no meio dos dois e atrás do oposto, que é a posição 3. A recepção está sendo feita aqui com os 3 jogadores, que como eu falei, ponteiro, líbero e ponteiro, estão passando a recepção. O meio, como nós vamos ver mais para frente as situações de contra-ataque, né, de ataque. O meio, nesse caso, atacaria pelo meio. Quando o saque estiver vindo, o levantador já vai se posicionar aqui, como vocês já viram na aula passada. Quando o saque estiver vindo, depois que a bola sair, o levantador pode sim vir para a rede. O oposto vai se posicionar na saída, que o oposto ataca sempre na saída. O meio vai atacar na 1. O meio 1 vai atacar pelo meio. E o ponteiro vai passar e atacar pela entrada. Normalmente ele pega esse espaço todo aqui mesmo. Vai pegar a recepção do saque lá atrás, mas vai atacar aqui na entrada. Depois que o levantador levantar, ele vai para a sua posição de defesa, mas isso a gente vai ver mais à frente também. Então, rodando, a gente passa para a ordem de rodízio 3. O levantador estava na 6, não podemos esquecer isso. Da 6 vai para 5. Né? Como é a ordem de rodízio? 1 vai para 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O levantador estava na 6 e foi para 5. Como que ele pode vir parar aqui na frente se ele está na 5? Vamos ver essa posição assim com bastante calma. O jogador que está na 5, que é o levantador, posição 5 é aqui. Ele não pode ficar à frente do jogador da posição 4, que é o meio. Posição de jogador meio está na 4, o levantador tem que ficar atrás dele, não pode ficar na frente dele. E ele só não pode, além de ficar na frente do jogador de meio, ele não pode ficar para lá do jogador número 6, que é o ponteiro número 1 aqui. Então esse ponteiro número 2, qual é a posição real dele, pessoal? Ele está na posição 3, aqui, ó, ponteiro 2, estava na 4, rodou, veio para 3. O que o ponteiro aqui não pode fazer? Ele não pode passar do jogador de meio aqui, ele está ó, exatamente no limite. Ele não pode passar aqui, ficar na mesma linha do jogador de meio que está na posição 4, e ele não pode passar para lá do oposto, que está na posição 2 agora. Então ele continua aqui, ele está entre o jogador número 3, da posição 3. Ele está entre o jogador da 4 e o jogador da 2, no meio dos dois. E ele não pode ficar atrás do outro ponteiro.
Da mesma forma que o levantador aqui não pode ficar na mesma linha do oposto, esse ponteiro não pode ficar na mesma linha do P1, porque eles estão na 3 e na 6. P1 está na 6, não pode ficar na frente ou na mesma linha do jogador da 3. Então essa situação é complicada para quem está só vendo, mas na hora da quadra a gente vai acertando e acostumando aos poucos. O líbero é o diagonal do meio, está tranquilo de ver aqui. Um líbero seria o M1 aqui na diagonal do outro meio. E aí, o que vai acontecer com o ponteiro? Por que ele abre para cá? Porque ele vai receber, posição 2, está o jogador ponteiro 2 está na posição 3. Ele veio lá para trás e ele vai receber o saque e vai atacar pela posição dele, que é sempre a entrada de rede. O meio vai fazer um V aqui, vai abrir no meio e atacar no meio, e o oposto já está no seu lugar de ataque normal, que é a saída de rede. O levantador nessa situação vai correr para a rede depois do saque, ele só pode correr depois do saque, vai levantar aqui para os 3 da rede, meio, ponteiro e oposto, e depois vai vir para a sua posição de defesa, porque ele está no fundo. Não esqueçam isso, pessoal. O levantador está na posição 5. Quem são os jogadores de fundo aqui? O levantador, o P1, levantador na posição 5, P1 na 6, líbero na 1. Quem tiver com muita dúvida, volta lá e dá uma olhada na ordem de rodízio para ver as posições. Então, mais uma vez, pergunta que vocês vão me fazer. Como que o ponteiro está na 3 e pode vir aqui para baixo? Por que ele pode vir aqui para baixo? Porque ele só não pode passar seu lado esquerdo do posição 4, que é o M2, e não pode passar do seu lado direito da posição 2, que é o oposto. Então, 3 está entre o 4 e o 2. E ele não pode ficar atrás do P1. Então, o jogador P1 aqui pode vir até antes dele aqui um pouquinho, mas não pode ficar na mesma linha. Passando para o rodízio 4, aqui o levantador está no fundo na 1, no fundo na 6, no fundo na 5. Agora ele vai rodar, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na rede. Então, levantador, estamos na ordem de rodízio, número 4. Levantador entrou na rede. Se o levantador entrou na rede, o oposto saiu da rede. Como eu falei, os times adultos, os times profissionais, o oposto nunca passa. No nosso jogo na escola, já fizemos muito isso, jogamos o oposto para cá, para passar com 4 jogadores. Aí o oposto passaria aqui, o líbero e os ponteiros fariam uma meia-lua com ele. Nesse caso, que é o mais usado, o oposto ele vai ficar fora do passe, só quem vai receber o passe são os ponteiros e o líbero, como eu falei. Nos jogos adultos, o time mais velho, os jogadores que recebem o saque são só os ponteiros e o líbero, e o levantador está lá na rede. Aqui, para facilitar vocês a visualização, eu coloquei em verde o número da ordem de rodízio de cada um. Então, quem está na 1 é o oposto, está no saque. O 6 é o líbero e o 5 é o ponteiro 1. São os 3 jogadores do fundo. E aqui nós temos os 3 jogadores da rede. Nós vamos puxar o ponteiro, nessa hora o ponteiro está na 2, a 2 é aqui. O que a posição 2 não pode fazer na ordem de rodízio? Ele não pode ficar atrás do 1, que o 1 está aqui embaixo. O oposto está lá na linha. Então, se o jogador número 2 não pode ficar atrás do 1, ele pode andar até aqui embaixo, desde que ele não fique na mesma linha do 1. Então, ele pode vir bem para cá. E ele, estando na 2, ele não pode passar do seu lado esquerdo do jogador que está na 3. Ele não pode passar do jogador da 3, não pode ficar na mesma linha que o jogador 3. Então, aqui nós temos o jogador 4, o levantador vai encostar na linha, o jogador de meio vai ficar bem perto dele, e o ponteiro que está na 2 vai andar até aqui, desde que não fique na mesma linha do jogador de meio. Então, o jogador de meio, nesse caso, ele vai ficar espremido aqui entre o levantador e o ponteiro. Tá? E esse ponteiro não precisa se preocupar com esses jogadores,
porque ele só não pode ficar na mesma linha do oposto. O oposto vai lá para trás. Se o oposto vier participar da recepção, aí sim, eles não podem ficar na mesma linha. O jogador ponteiro tem que ir para frente e o oposto tem que ficar um pouquinho para trás. E esse ataque vai ser feito com o jogador de meio atacando pelo meio. O levantador, como mostra a seta, vai parar sempre na mesma posição. Aqui no próximo rodízio ele já está no lugar dele. Na ordem de rodízio número 4, ele vai para a sua posição. O jogador de meio ataca pelo meio. E o ponteiro vai passar aqui e vai atacar lá pela entrada. O oposto, nos times adultos, ele vai atacar pelos 3 metros. Nós também fazemos isso na escola, mas se ele vier passar, já dificulta um pouco esse ataque dos 3 metros, porque o oposto vai estar muito perto da linha. Mas nós costumamos fazer isso também. Mesmo que o oposto venha participar da recepção aqui, às vezes ele ataca pela saída de rede. Esse oposto vem lá de trás, ele ataca pela saída de rede atrás dos 3 metros, porque ele está no fundo agora. Eu coloquei uma situação aqui, vou falar agora logo, porque é para aproveitar a ordem de rodízio. Essa rede se chama rede fechada, porque os jogadores da rede estão todos próximos um do outro. Eu coloquei a opção da rede aberta, que é a posição que a gente, quando tem dificuldade de receber, nesse formato, nós abrimos a rede e a formação fica igual a do 4-2 simples. Em vez do ponteiro ficar aqui, ele vai para o seu lugar de origem, que é a posição número 2. Nós fazemos a recepção em W. Aí nessa hora fica como se fosse o 4-2 simples, né? O jogador de meio vai atacar pela entrada e o ponteiro vai atacar pela saída até a gente poder trocar as posições e ficar na posição de defesa normal. Por que nós fazemos essa variação? Normalmente é pela dificuldade de recepção aqui, ou quando a recepção não sai boa, o jogador de meio normalmente não ataca. Quando a recepção do time está ruim e as bolas costumam vir nessa área aqui para o levantador tem que correr aqui para levantar, normalmente o jogador de meio não ataca. A gente fica só com um ponteiro lá na rede e o oposto dos 3 metros. E cria uma dificuldade para colocar a bola no chão do adversário. Então a gente abre a rede para esta maneira aqui, que é igual ao do 4-2, para fazer um ataque mais simples e tentar fazer o rodízio. Passando para a ordem de rodízio número 5, o levantador rodou, saiu da posição 4 para 3. Aqui está fácil de ver também, eu não coloquei os numerozinhos verdes porque o jogador de meio está na 2, é fácil de ver, o levantador está na posição 3 e o P1, que estava na 5, entrou na rede na posição 4. Então aqui nós temos os 3 jogadores da rede, está mais fácil de ver, jogador na posição 2, posição 3, posição 4. E os 3 jogadores do fundo, posição 1, posição 6 e posição 5, está fácil de ver. Essa hora o jogador de meio vai atacar aqui na rede, próximo do levantador, o ponteiro já vai passar e atacar, e o oposto mais uma vez aqui está fora do passe. Para fazer rede aberta aqui, por que eu escrevi aqui só abrir M2? Para a gente fazer rede aberta, aqui a rede está fechada porque o jogador de meio está próximo do levantador. Para abrir essa rede, é só jogar o jogador de meio para cá, o ponteiro para a rede, e aí a gente passaria com 4 jogadores, ou até mesmo com o oposto lá na frente, mas o levantador já está na posição dele, o ponteiro vai continuar atacando na entrada, e o meio, ao invés de puxar as bolas rápidas, ele vai atacar pela saída. Então fica muito fácil fazer a rede aberta aqui, que seria a formação do 4-2, essa formação é muito fácil aqui na posição 5. Né? Pode fazer a rede aberta com o oposto fora do passe ou com o oposto aqui formando o W, mas é só jogar o P1 para cá e o M2 para a saída. Passando para o último rodízio, que é a ordem de rodízio número 6. O que aconteceu aqui? O jogador de meio M2 saiu da rede, o M1 entrou na rede. Então o M1, que seria o líbero aqui, né? O líbero está na posição 5, no lugar do jogador de meio 1. Quando rodar, o líbero sai da quadra. Toda vez que rodar
e o líbero estiver na situação de entrar na rede, ele sai da quadra e o jogador de meio que estaria aqui vai para o lugar dele. Então o M1 foi para 4, o levantador estava na 3, foi para 2, aqui a posição 2, fácil de ver. O P1, que estava na 4, estava na entrada de rede, ele rodou, foi para o meio. Então aqui o P1 está no meio dos dois, né? Mais uma vez abrindo, ele não pode passar do jogador de meio aqui. Mais uma vez para vocês, o que a posição 3 não pode fazer? Posição 3 não pode passar para cá do levantador, não pode passar para lá do jogador de meio, que é a posição 4. Então ele vai abrir até aqui, até antes do jogador de meio, para ele poder atacar lá pela ponta, porque o ponteiro ataca sempre pela entrada. Né? O oposto está na diagonal do levantador, levantador na 2, oposto lá na 5. Oposto na 5, o que ele não pode fazer? Passar do jogador 6 para cá e ficar na frente do 4. Né? O jogador da posição número 4 está lá em cima, não tem problema nenhum. Se o oposto quiser passar, ele pode vir para cá, para frente. No caso, o P1 chegaria mais para frente, formaria uma meia-lua também. Se o oposto viesse para a recepção, o ponteiro 1 ficaria aqui, o oposto aqui, esses dois manteriam a posição e a gente formaria uma meia-lua. Aqui, como os times profissionais jogam, o oposto está fora do passe, estamos passando sempre com ponteiros e o líbero. Nesse caso, o líbero voltou para a quadra no lugar do jogador M2, que saiu da rede. Aí o jogador M2 sai para o banco e o líbero entra no lugar dele. Então nós temos os 3 jogadores do fundo aqui, 1, 6 e 5. Na hora do ataque, o jogador de meio vai abrir para o meio e atacar pelo meio, ou atrás do levantador, e o ponteiro está lá na ponta. E o oposto nesse caso, se ele for atacar uns 3 metros, ele vai fazer essa volta toda aqui para atacar pela saída, ou ele pode passar um pouco mais complicado, mas também é possível que o oposto passe aqui no meio dos jogadores para atacar pelo meio no fundo. Não é muito comum, mas normal é o oposto vir para atacar pela saída nos 3 metros. Aqui abrindo a rede, tivemos dificuldade para virar a rede assim, vamos facilitar, vamos abrir a rede, o que vai acontecer? O levantador vai chegar bem para o canto da quadra e o ponteiro, ao invés de abrir para esse lado, ele vai vir para a posição de saída de rede. Quem está na 2 é o levantador, o ponteiro está na 3, ele vai chegar para cá até antes do levantador. Aqui nós vemos a rede aberta. A rede aberta é quando um jogador está atacando numa ponta e o outro jogador vai atacar pela outra. Com a rede fechada, o jogador de meio vai atacar pelo meio e o ponteiro vai lá pela ponta. A rede está fechada aqui. Não conseguimos botar a bola no chão. Vamos abrir a rede. O jogador de meio vai abrir para atacar na entrada e o jogador P1 vai abrir para atacar na saída. Aqui a recepção ficou em meia-lua porque o oposto está fora do passe. Se quiser fazer a recepção em W, a gente joga o oposto aqui para frente, aí fazemos a recepção em W. Tá? Então, rede fechada, essa rede aqui a gente vê que ela é bem fechada, abriu a rede, vai um atacar numa ponta, o outro atacar na outra. Foi o M2 para uma ponta, o P2 para outra. Aqui a rede está fechada, porque o meio está encostado no levantador. Se quiser abrir a rede, o ponteiro vai atacar pela entrada, o meio vai atacar na saída. E essa última rede aqui, a rede está fechada com o ponteiro vindo atacar aqui e o meio pelo meio. Abriu a rede, o meio vai atacar pela entrada e o ponteiro vai atacar pela saída. Então essas são as ordens de rodízio, formação de recepção para o sistema de jogo 5-1. Aqui nós podemos ver todas as formações de recepção no 5-1. Ordem de rodízio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas as formações de recepção com as opções de abrir a rede caso a recepção não esteja boa. Depois disso, a gente passa
para as formações de defesa e contra-ataque. A formação de defesa não tem muitas variações. Normalmente no 5-1 todos os jogadores da rede bloqueiam. O líbero normalmente entra no jogador no fundo, no lugar do jogador de meio. O ponteiro normalmente defende na posição 6 e o levantador sempre na 1. O levantador joga sempre na 1, que é para facilitar a infiltração dele aqui. Enquanto o time estiver defendendo, o time defendeu, o levantador vem levantar. Aí levanta para o oposto na rede, para o meio no meio, para o ponteiro na entrada. Oposto, saída, os três atacam. Levantou, a bola não caiu do outro lado, ele volta para a posição de defesa dele. Tá? Então essa é uma formação de defesa, como eu falei, a mesma da recepção é usada no mundo inteiro. Vocês vão ver quase todos os jogadores no mundo jogando assim. Muito difícil ter alguma variação aqui nessa formação de defesa. Defesa em meia-lua também. E como eu falei lá na aula do 4-2, do 4-2 simples, mesmo que aqui nós tenhamos outro levantador, no sub-15 está jogando assim, com um levantador aqui na 1 também. Quando um levantador defende, ele manda a bola para o outro levantador quando é o 4-2. 4-2 simples. O meio ou o líbero, se tiver líbero, vão defender na 5 e o ponteiro na 6. Vamos ver as observações. Com o levantador na rede, o oposto defende na 1 e o levantador fica na 2. No caso, se o levantador estiver na rede, o levantador bloqueia aqui onde está o oposto, só trocar um com o outro. Se for o levantador na rede, o levantador bloqueia e levanta daqui e o oposto defende aqui e vai atacar 3 metros. Quando o jogador de meio saca, ele tem que sacar, o líbero está fora do jogo, ele saca e vai defender. E defende na 5. Sempre na 5. Tanto o líbero, quando o líbero entrar no lugar dele, depois que ele perder o saque, o líbero vai para 5 e defende sempre nessa posição. Agora as opções de contra-ataque. Com o levantador na rede, quais as opções de contra-ataque? Isso aqui foi depois que aconteceu o saque, ou o nosso saque, ou o saque do adversário, com a gente recebendo e atacando e eles defendendo lá, quando acontecem os ralis, né, pessoal? Quando a bola fica no alto, aqui a bola já foi para um lado e para o outro, o pessoal já ajustou as ordens de defesa, né? Aqui estamos na formação de defesa, e as opções de contra-ataque que tem. O meio, ele pode puxar uma bola chutada no meio, ele pode puxar uma bola de tempo no meio, ele pode puxar as bolas nas costas do levantador também, que são tempo atrás, e a China, que seria mais para cá. Ponteiro sempre pela entrada, o ponteiro da rede, o oposto vai atacar 3 metros pela saída, e o ponteiro vem naquela bola que nós chamamos de pipe, que é o ataque dos 3 metros pelo meio, no fundo. Isso com o levantador na rede. Quando o levantador estiver no fundo, aqui eu já coloquei ele infiltrado, ele estará defendendo aqui. Vamos supor que a bola venha de graça lá do outro lado, na mão do líbero. A bola está vindo para o líbero, o levantador vai correr lá para frente e vai levantar as bolas de meio, ou chutada, ou o tempo na frente. Nesse caso aqui, o jogador de meio pode até puxar um tempo atrás aqui, se for bem junto, para tomar cuidado para não atrapalhar o oposto na saída. Mas é possível também. O mais normal do nosso jogo é que o meio puxa as bolas de tempo, chutada, o oposto ataque na saída, o ponteiro sempre na ponta, e esse ponteiro aqui já aconteceu com a gente uma época de a gente conseguir fazer esse ataque da pipe aqui, mas não é muito comum. Mas ele pode atacar pelo fundo nos 3 metros. Tá? E assim a gente finaliza essa parte inicial do 5-1. Né? Eu sei que é muita informação para vocês, são muitas variações. Né? Essa questão aqui das ordens de rodízio
das mesmas linhas, de quem não pode ficar na frente um do outro, quem não pode passar do outro. Essa situação é complicada mesmo. Essas formações nós vamos pegar nas aulas presenciais, nos treinos na quadra. Aos poucos vocês vão se acostumando, mas de início vocês também podem revisar essas aulas o máximo possível e ir tirando as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Tenham bom proveito da aula aí. Abraços.